Eu vejo aqui o Donald Trump energético e provocador, quase dando saltinhos, né? Como se tivesse cheio de saúde, depois de ter enfrentado há pouco mais de uma semana a hospitalização contra a Covid-19. E aí eu me pergunto, esses super-homens, nos quais a gente inclui aí o nosso Bolsonaro, será que eles têm realmente o corpo fechado? O objetivo do Trump, na realidade, era estabelecer o contraponto com o seu adversário, o Joe Biden, aqui atrás, nessa televisão maior, né? O Joe Biden é um homem de 77 anos, vai completar agora em outubro 78 anos. E não goza de boa saúde, como a gente sabe, e vive com falta de ar, um evidente sinal de que sofre de problemas cardíacos. Tanto é que a sua candidata a vice, a Kamala Harris, é tida como o virtual presidente da República. No caso do Joe Biden, é ganhar do Trump. É por isso que o Trump concentra toda a sua força em cima do Joe Biden. Só que tem um problema. O jogo ali nos Estados Unidos, como no restante do mundo, não é só um jogo eleitoral. Tem o jogo do chamado poder econômico, o peso do poder financeiro e daquela máquina bestial, como chamava o Hugo Chávez nos Estados Unidos, e que reúne complexo militar, complexo financeiro, complexo midiático e agora aquelas grandes empresas da informática. Está todo mundo contra o Trump. E por isso que as pesquisas dão o Joe Biden na frente, não importando se essas pesquisas são ou não manipuladas. O importante é que os jornais estão dando aí sempre nas manchetes que o Joe Biden está à frente do Trump, pelo menos 12%. É claro que a gente só vai verificar isso no dia da apuração da eleição, que pode ocorrer até mesmo no dia 3 de novembro, quando os americanos serão chamados a decidirem pelo voto, principalmente pelo correio, né? 70% do voto pelo correio. Um tipo de votação que o Trump desconfia muito, porque aquilo fica lá dentro dos correios e podem, claro, ser manipulados à vontade, mesmo que se tratando da grande democracia mundial, como é chamado o governo ou o Estado dos Estados Unidos. Mas antes de examinarmos que tipo de governo vai produzir essa eleição de 3 de novembro, se segue um Trump mais independente, de todas essas hamacas, ou se ascende o poder a dupla Joe Biden e Kamala Harris. Aliás, Kamala Harris, a gente também vai falar dela aqui nesse vídeo, que pretende ser um pouco longo, porque é um vídeo que a gente chama de insight, a gente quer penetrar fundo nessa questão. Mas antes, vamos ver aqui essa situação da saúde do Trump. Eu tenho aqui um material aqui do Globo dizendo que, apesar de especulações sobre a agitação, do Trump, o efeito do medicamento seria improvável. Alterações de humor podem ocorrer, mas dependem de dosagem, tempo de medicação e das características do paciente, apontam especialistas. Após o presidente, um material aqui do Gabriel Moraes, de O Globo. Após o presidente Donald Trump paralisar as negociações de um projeto de auxílio financeiro aos cidadãos dos Estados Unidos por causa da pandemia, a presidente da Câmara,
a democrata Nancy Pelosi, sua inimiga visceral, questionou se a decisão de Trump não estaria sendo influenciada por uma mudança de comportamento provocada pelo uso do corticoide dexametasona. Apesar de possível, especialistas apontam que esse efeito não é comum, ainda mais porque o presidente teria começado a usar o remédio há pouco tempo, na sexta-feira. Ora, esse complexo aí de vitaminas ou de corticoides e mais outros tipos de antibiótico teria custado a bagatela de $100 mil, pelo menos. Isso também é motivo de campanha, não é? Principalmente dos democratas, que dizem que um americano médio gasta pelo menos $7 mil no caso do tratamento do comum dos mortais lá nos Estados Unidos. Porque apesar do Obamacare, o americano continua muito descoberto em matéria de assistência médica. Eu peguei aqui uma entrevista do Pepe Escobar ao Brasil 247, através de seu editor Leonardo Atush. O Pepe Escobar, como a gente sabe, é um dos jornalistas mais bem informados e mais antenados e sensíveis da política internacional, hoje não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele mora na Ásia, mas frequenta, né, muitas vezes a Europa, a China, a Rússia e a América Latina, também os Estados Unidos. E estuda muito. Vejamos aqui a análise do Pepe Escobar sobre como ocorreria com o governo Joe Biden, admitindo que ele realmente seja o eleito, conforme dizem essas pesquisas. Como é que seria a relação dela com Rússia, China, BRICS? Aqui o jornalista se refere a Kamala Harris, a vice-presidenta, que é praticamente considerada uma virtual presidente por causa dos problemas de saúde do Joe Biden. Enfim, como é que você acha que é? Bom, essa é a questão, a minha questão favorita, que eu vou tentar dar o background mais conciso possível do que seria Biden-Kamala ou Kamala presidenta em relação aos três ameaças existenciais, Rússia, China e Irã. É um problema muito, muito sério, porque as esquerdas, eu diria, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, certamente, e na Europa inteira, eles acham que os democratas no poder vai ser como a volta do Obama e vai ser tudo uma maravilha, prêmio Nobel da Paz. Não, não é nada disso. É a volta dos imperialistas humanitários, que é o que todo mundo esquece. O que os imperialistas humanitários sob Obama fizeram? 7 guerras simultâneas. Algumas declaradas, algumas não declaradas. Estes governos democratas, que são vistos muitas vezes também pela esquerda, como fala aqui o Pepe, como bonzinhos, que tratam bem os países, não é? Principalmente os emergentes, nos quais está o caso brasileiro. Mas a realidade é bem diferente, como não esquece de realçar o nosso amigo Pepe Escobar. Somália, Iêmen, Líbia, Síria, entra tudo, Afeganistão, Iraque, tudo. Esses são os imperialistas humanitários que, coordenados pela Hillary, pela Samantha Power, que era embaixatriz da ONU na época, e pela Susan Rice, que era assessora de segurança nacional. Ele aqui fala na Hillary Clinton, não é? Que é a mulher do ex-presidente Clinton e que foi derrotada pelo Trump na eleição anterior. E também na Samantha Powers, que integrou a equipe do Obama como embaixadora na ONU e é uma das formuladoras da política externa dos democratas. Venderam para o Obama
a guerra na Líbia e fizeram uma pressão enorme para ser cada vez mais barra pesada na Síria. Ou seja, é isso que a gente vai ter. A gente vai ter guerras quentes e guerras por procuração. Venezuela também, né? Se a gente Venezuela, exatamente, Venezuela também. O Biden já falou várias vezes on the record. Isso vocês podem achar no YouTube facilmente. Várias vezes ele declarou que o governo da Venezuela é a discoteca do Chacrinha, lá, o Guaidó. Ou seja, o Deep State adora tudo isso porque... Ele fala aqui no Deep State, que é uma expressão, né, muito corrente no noticiário internacional, que é o Estado profundo, ou seja, o Estado reacionário, né, principalmente daquele interiorzão brabo dos Estados Unidos, onde prevalece, sobretudo, o racismo e o supremacismo, para não falar no negacionismo. Essa facção obamista está dentro do Deep State e está cada vez mais forte. Por exemplo, a maquinaria dos Clintons está caindo, porque todo mundo já viu que o Bill Clinton não tem mais carreira política e a Hillary está enterrada. A Hillary não vai voltar em lugar nenhum. A Hillary vai ser comentarista de TV, no máximo. Os obamistas, não. Os obamistas continuam no poder, dominando a máquina do Partido Democrata e instalados dentro do Deep State. E o que é mais perigoso ainda, em aliança com os neocons, que é isso que eu duvido que no Brasil se saiba, que essa aliança... Esses neocons são quem mesmo? A grande direita americana, são os neoconservadores, ou seja, eles são super conservadores e que estão também ali incrustados no Partido Democrata. Do establishment Obama, eles estão aliados na campanha do Biden com os neocons que são chamados de Never Trumpers, nunca Trump. É um movimento, na verdade, que são republicanos que se transferiram de partido, mas a maior parte deles, isso eles não, evidentemente eles não falam, mas quem acompanha a política interna americana sabe, são neocons. É aquela turma do Robert Kagan, da mulher dele, a Victoria Nuland. Mas eu gostaria também de retroceder um pouco nessa entrevista para observar, né, o Pepe Escobar, quando ele fala da Kamala Harris. Quem é a Kamala Harris? Uma espécie de Obama de saia, mas muito mais perigosa, porque ela, a Kamala Harris, é uma mulher que é apoiada e sustentada pela grande comunidade de informações e inteligência dos Estados Unidos. Leia-se aí, CIA, Conselho de Segurança e o resto. Bom, a Kamala é a versão feminina do sonho americano Obama, né? Filha de imigrantes, o pai jamaicano e a mãe indiana, cresceu na Califórnia, foi difícil porque ela era discriminada, porque ela era black e brown ao mesmo tempo, né? E isso ainda era nos anos 60. Ou seja, ela é uma baby boomer da segunda geração. Ela é baby boomer da geração do Obama, né? Não da minha, que veio um pouco atrás. e não da geração do pós-guerra, que nasceu no pós-guerra. Mas ela fez uma carreira... Claro, se você vê do ponto de vista dos críticos republicanos, é o famoso, ela subiu na carreira por aquelas razões escusas que a gente bem conhece. Não é isso, ela é muito competente. Ela foi procuradora da Califórnia e, como procuradora-geral da Califórnia, ela estava num status apenas mais alto do que ela, só o procurador-geral da República. Ou seja, era lá em cima. O problema é que o recorde dela foi muito complicado e isso muita gente da comunidade negra fala que ela basicamente botou um monte de negros na cadeia por infrações menores. E quando você vai ver o recorde, infelizmente é verdade. Ela aplicava a letra da lei
ao pé da letra, justamente, e em vez, por exemplo, um cara que foi condenado por posse de, sei lá, 20 gramas de maconha, bota o cara numa cadeia onde a vida dele vira de ponta cabeça e ele entra no sistema carcerário e não sai mais, em vez de dar uma reeducação para um cara desse. Não, ela preferia jogar na cadeia. E isso é uma coisa que os próprios republicanos usaram muito bem contra ela nos últimos meses e explica, até um certo ponto, por exemplo, a parte desse e-mail que eu recebi na sexta-feira, essas pesquisas dizendo que o voto negro, eles não confiam na Câmara e estão migrando para o Trump já há algum tempo, desde antes dela ser apontada, inclusive. Então, é nuance, né, Leonardo? Não é preto no branco, literalmente. E agora, finalmente, a gente vai ver o Pepe Escobar falando sobre a saúde do Trump. E a partir do momento que ele entrou no Walter Reed, ele entrou no sábado e saiu numa terça. 3 dias. Ele estava curado, literalmente. Aí, é claro, ele estava curado do quê? Se a gente acredita na versão da Casa Branca, que é uma versão extremamente opaca, era muito difícil arrancar a informação nua e crua deles, foi muito sério, mas ele foi tratado pelos melhores médicos do mundo, e como ele tem uma constituição física muito resistente, ele se livrou em 3 dias. Não, é bem mais complicado do que isso. O que ele teve pode ter sido contido em todo o espectro de uma gripe um pouco mais forte até Covid-19. Ninguém sabe porque os médicos não nos disseram o que realmente foi detectado. Foi sério por 2 razões. Eles tiveram que admitir, depois de a primeira coletiva do médico da Casa Branca dele, na frente do Walter Reed do hospital, dizendo que não, estava tudo bem, que não tinha acontecido nada, que ele não tinha tomado oxigênio. Descobriu-se que ele tinha tomado oxigênio 2 vezes, o que significa que foi sério mesmo. Mas o X da questão, o mistério, é esse famoso coquetel que foi usado no Trump pela primeira vez, e segundo também o que a gente conseguiu das nossas melhores fontes. Entre 10 e 15 pessoas no mundo têm acesso a esse tratamento. Ou seja, esse é o tratamento, entre aspas, para os Masters of the Universe, incluindo o presidente dos Estados Unidos, que foi essa mistura de Remdesivir, né, Regeneron, e aqueles esteroides ultra barra pesada, e tudo isso provoca, como a gente sabe, alterações de humor, etc. Hiperatividade, e ele voltou a 1000. Né?